Olá, boa noite, Ceará. Estamos chegando ao fim de um ano que surpreendeu o mundo e foi trabalhando muito para relatar aos cearenses cada minuto desse período tão intenso que a TV Verdes Mares completou 50 anos de vida. Muitíssimo boa noite. Hoje no Globo Repórter vamos reviver meio século de história de um estado que une sertão, praias paradisíacas, serra e grandes cidades. Em 5 décadas, quantas mudanças nossas lentes testemunharam. Prepare-se para rever momentos inesquecíveis e personagens que ficaram para sempre na nossa memória. Gente que fez o Ceará ser notícia no Brasil e no mundo. Gente que deu um novo rumo à vida do estado. Vamos rever os avanços do Ceará na economia, na educação, na ciência. As lutas e conquistas de um povo que vive fazendo graça e adora um clássico entre o tricolor e o vozão. Quem acompanhou tudo do lado de cada tela tem muita coisa para contar a todos nós. Momentos de alegria, de medo, beleza. E você pode ter feito parte da história da nossa televisão. Então vamos começar nossa viagem. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muita O que define o povo cearense? O vigor dos nossos vaqueiros, que encaram as veredas do sertão em busca do gado. A fortaleza dos jangadeiros, homens que enfrentam a imensidão do mar, numa embarcação frágil, movida pelo vento. A delicadeza tecida pelas rendeiras, mulheres de dedos ágeis, o talento para misturar as linhas e formar desenhos em peças que ganham o mundo. E o dom para fazer rir. A graça de um povo que brinca até nas dificuldades, que sabe olhar para a vida com leveza. Um povo gaiato. Em meio século, pessoas fizeram história e a TV Verdes Mares ajudou a contar. As redes cearenses, coloridas, bonitas e confortáveis, surgem de um emaranhado de fios que seguem uma técnica, uma trama, até se transformar numa peça completa como esta, uma varanda. O trabalho de contar histórias reais e diárias é parecido com o que acontece nos teares artesanais. É preciso ser cuidadoso, paciente, mas ao mesmo tempo com agilidade. E passa por muitas mãos. É um trabalho coletivo, muitas vezes corrido e barulhento, como de uma linha de produção, e exige inspiração, criatividade, planejamento, até porque muitas vezes os fatos surgem quando a gente menos imagina. Quando isso acontece, é preciso desvendar a história, desenrolando os fios que vão tecendo os enredos das grandes coberturas. E foram muitas nesses últimos 50 anos. Algumas nos encheram de alegria, outras foram difíceis de contar. Em todas, a TV Verdes Mares estava lá. Uma história que começou bem antes, em 1970. A Verdes Mares nasceu de um sonho do empresário Edson Queiroz. E a vontade deles de contribuir com a nossa sociedade, para que ela crescesse, para que a sociedade se informasse. Nós não vamos parar como uma família empreendedora. Nós queremos continuar com esse espírito de quem está aqui para dar o melhor para a sociedade cearense. Quando investiu na implantação da TV Verdes Mares em 1970, Edson Queiroz apostou no futuro de um veículo que ainda engatinhava no Brasil. Até o aparelho de televisão
ainda não era tão comum quando começou a Verdes-Mares. Eram aparelhos de pessoas privilegiadas. Era aquele tempo em que num quarteirão tinha uma televisão e os vizinhos iam todos para a porta de quem tinha televisão para assisti-la à distância. E esta novidade precisou de profissionais de comunicação experientes. A televisão Verdes-Mares, ela vem também, chega no momento de profissionalização do mercado. Então, assim, sabe, uma série de coisas que a gente conta de uma forma muito curiosa, às vezes engraçada, que aconteciam, assim, um certo amadorismo, não cabia mais em janeiro de 1970. Em 74, a TV Verdes-Mares passou a retransmitir a Rede Globo, numa época em que os capítulos das novelas chegavam de avião e era preciso superar as limitações técnicas para registrar os fatos. Filme mudo, não tinha som, conversava, anotava qualquer coisa, não tinha negócio de microfone, logo não. Polion Lemos foi o primeiro cinegrafista. Depois de uma vida de trabalho em TV, levou a memória da Verdes-Mares para dentro de casa. Dos equipamentos, como câmeras que funcionavam a corda. Até os filmes antigos, entre eles o da inauguração da emissora, filmada com exclusividade por ele. A cidade parou, todo mundo, paletó e gravata, entrando na televisão. E o verde característico dos mares do Ceará inspiraram o símbolo da TV. A sereia nasceu de uma história de amor do cartunista Mino. Um dia eu estava em casa, estava namorando inclusive, e eu peguei um retrato da minha mulher, da Inês, e era um álbum dela e tinha ela criança. Aí quando eu olhei o rosto dela, né, o rostinho dela, aí eu fiz o desenho, e aí foi quando surgiu a ideia de fazer a sereia. O desenho simples e gracioso agradou de cara. Se modernizou com o passar do tempo, mas sem perder o encanto típico das sereias. A sereia parecia uma coisa assim, simples demais, né? Até infantil. Mas esse é o segredo da sereia. Porque quando você encanta a criança, você encanta todo mundo, né? Um encanto que se espalhou por todo o canto do Ceará. Para mostrar o Ceará, é preciso que nossas lentes estejam nos 184 municípios do estado. Daqui de Sobral, por exemplo, a gente cobre toda a região norte, de praias como Jericoacoara, as cidades das serras da Meruoca e Ibiapaba. E desde 2009, os telespectadores da região sul do estado acompanham tudo o que acontece pela TV Verdes-Mares Cariri. O turismo religioso das Romarias, o turismo cultural e ecológico do Geoparque, as belezas da Floresta Nacional e da Chapada do Araripe e, claro, as notícias do dia a dia que nós apresentamos dos nossos jornais para todo o estado através das entradas ao vivo. É assim, interagindo com os nossos repórteres, que a gente apresenta um jornal quase todo ao vivo, falando de trânsito, de tempo, muitos serviços sobre o que vai acontecer durante o dia, tudo aquilo para você começar a sua manhã bem informado. E a nossa redação também passou por uma revolução há 2 anos. Foi a integração dos veículos do Sistema Verdes-Mares, jornal, rádio, internet, TV, todos compartilhando o mesmo espaço e também as informações que agora circulam por aqui com muito mais agilidade. É desta redação integrada que nós apuramos as notícias, definimos as reportagens e coberturas e fazemos chegar até você a informação com credibilidade. Mais um prédio é evacuado em Fortaleza por questão de segurança. Passava pela Praça do Carmo, centro de Fortaleza.
Nós, enquanto veículo de comunicação, nós temos uma responsabilidade social muito grande. A gente influencia hábitos, a gente influencia decisões das pessoas. Um grande desafio é olhar daqui para frente, separar aquilo que nos trouxe até aqui, daquilo que não vai nos levar daqui para frente, guardar a essência, que é o melhor, o que é que nós construímos de mais importante com o cearense. Uma relação de confiança. Veja agora no Jornal do 10. Você me viu aí apresentando o Jornal do 10, aqui da televisão Verdes Mares, Globo Fortaleza, há muito tempo atrás. Mas antes da apresentação do Jornal do 10, eu apresentei durante 22 anos o Jornal Nacional. Sim, muita gente se lembra. Jornal Nacional Local. Era assim, né? 15 para as 8 eu entrava com 15 minutos de informações locais, Jornal Nacional aqui do Ceará. Aí depois eu chamava. E agora as notícias nacionais e internacionais com Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Naquele tempo, a nossa apresentação era muito formal, né? A gente sentava na bancada e não apareciam nem as mãos. Só raramente a gente podia levantar as mãos. A gente botava as mãos na bancada e lia as informações. Emoção no enterro da cearense morta no sequestro a ônibus no Rio de Janeiro. Hoje é diferente, não é verdade, Luiz Esteves? Vem chegando, João Inácio. Não tem nem mais onde sentar, meu caro. É isso, a bancada diminuiu. Já praticamente a bancada é só apoio hoje em dia. Hoje a gente tem um espaço do estúdio todo para andar, para se movimentar, chamar os repórteres ao vivo no telão, tudo isso para dar mais agilidade. O texto também mudou. A gente improvisa, põe sentimento, a linguagem está bem mais coloquial. A semana, quando começa com feriado, passa rapidinho, sextou. Às vezes, a gente se utiliza até do nosso linguajado cearense. Por que não? Vem voltando, que o nosso CE1 já está no ar, bora lá. Tudo isso para facilitar a sua compreensão, a compreensão de quem nos acompanha. E é como se a gente estivesse dentro da sua casa, no sofá, como se a gente estivesse sentado à mesa com você. Nosso diretor está perguntando que você que está sentado aí já está no clima de milionário, não, por enquanto é clima de quem está com conta a pagar, né? Aí com certeza ele se levanta e fica... Aí pegando, sim, aí por levante, menino, torça para você, viu? Vamos saber, gente, agora como é que tá a movimentação nas lotéricas lá do interior. Agora, o que não mudou ao longo desse tempo todo é o nosso compromisso com o jornalismo responsável, com isenção, com correção, com agilidade, em cima da notícia. Muito melhor. O espectador muito melhor. Como se o jornalista estivesse na sua casa. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Em 50 anos, muitos destinos turísticos se destacaram no Ceará. As paisagens, passeios e opções de hospedagem transformaram o estado num dos lugares mais procurados pelos turistas brasileiros e estrangeiros. Aqui, todo dia da praia, os mais de 570 quilômetros de litoral oferecem roteiros e atrações que divertem e encantam quem passa por aqui. Cenários de novela na riqueza das falésias que oferecem as areias coloridas. O litoral que faz o nosso artesanato. E a produção das nossas delícias nas casas de farinha e nos engenhos se transformam em atrações. O turismo que move a economia e não deixa os visitantes parados sempre foi destaque nos noticiários e na programação de sábado. A cada fim de semana, uma viagem.
E o Ceará bonito passou a ser visto pelo Brasil depois que o jornalismo da Verdes Mares deu destaque ao potencial do estado. Alegrar o coração de todo mundo. A ideia era essa, era mostrar o Ceará do jeito que ele realmente é, né? Cheio de praia, cheio de beleza. E nós começamos a mostrar para o Brasil um Ceará, sim, que temos seca, mas um Ceará também que produz conhecimento científico, que tem gente que pesquisa e pesquisa com qualidade, que tem gente produzindo ciência capaz de dialogar com o mundo e que tem gente fazendo arte e arte capaz de sensibilizar o mundo inteiro. A posição geográfica do Ceará nos aproxima da Europa, da América do Norte e proporciona grandes negócios na exportação e importação. A TV Verdes Mares mostra como a economia flui pelos nossos aeroportos, que foram ampliados. Pelo Porto do Pecém, que é parte de um complexo industrial com siderúrgica, termoelétricas e outras fábricas. O crescimento dos grandes impulsiona os pequenos empreendedores do campo e das cidades. Estamos aqui no centro da cidade. Tem de tudo para você aproveitar melhor. O sol e o vento, que se destacam nas nossas paisagens, também movimentam a produção do estado. No giro das gigantescas pás eólicas, recordes sucessivos de geração de energia. E também divulgamos a expansão dos painéis solares, que refletem nosso potencial para aproveitar os recursos que a natureza oferece com fartura para o Ceará. Em 2020, o mundo todo parou. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. Quando a maioria das pessoas se recolheu em confinamento, fomos para a rua mostrar as consequências do coronavírus. A gente não pode ver, a gente não pode abraçar, dar os últimos adeus. A gente é triste, é muito triste. O Ceará passou dos 140 mil casos essa semana. A situação no interior ainda preocupa. Para registrar de perto o impacto da doença no dia a dia, precisamos nos adaptar. O cotidiano sem rotina das reportagens passou a ter hábitos repetidos. E nós, repórteres, reaprendemos a falar com máscara. A circulação viral no Ceará está abaixo de 1%. De acordo com especialistas, a gente ainda vai precisar conviver com o coronavírus por um bom tempo. E nos arquivos do jornalismo, descobrimos que já usamos máscaras durante um surto de meningite na década de 1980. Parecia um dia comum, quando de repente estas imagens começaram a circular. Todas as nossas equipes foram deslocadas para o mesmo endereço. Mas o socorro está sendo feito. Ali, grande movimentação de pessoas, são pessoas que moram no entorno, que viram tudo acontecer. Trabalho muito minucioso, eles vão tirando os pedaços, os escombros aos poucos, tentando ouvir o socorro, o pedido de socorro, de ajuda das pessoas que ainda estão lá embaixo. Por quase uma semana, as atenções do Brasil inteiro se voltaram para este lugar em Fortaleza. Aqui havia um prédio de 7 andares, erguido há 40 anos, que desapareceu em alguns segundos em outubro de 2019. Hoje, esse espaço vazio é preenchido pela lembrança dos 9 mortos e de 7 sobreviventes resgatados numa das operações mais complexas dos bombeiros e voluntários no Ceará. Numa das imagens mais impactantes da tragédia, o vigia Vando escapou por um triz. O local que eu gostava de ficar sentado, né, que tinha as árvores. Aí, quando eu senti, foi aquele vento forte já com uns farelos por cima do muro. Então, Deus mesmo foi que me tirou dali, eu saí correndo e corri para o lado certo. Ah, se eu tivesse ido para o lado oposto, eu também tinha ficado debaixo. Também mostramos o maior acidente aéreo do Ceará. Foi preciso subir a Serra da Pacatuba.
Entre as 137 vítimas, o chanceler Edson Queiroz. Ficou muito difícil de chegar ao local. A serra tinha chovido anteriormente, poucos dias antes, e aí para a gente subir foi uma dificuldade muito grande. As pessoas que moram no local, elas que nos ajudaram a subir, elas seguravam nas outras e seguravam nas árvores para poder sair puxando umas às outras, E isso foi até chegar lá em cima. E quando chegou lá em cima, qual não foi a surpresa da gente, o impacto que a gente teve quando a gente viu a situação. E nesse momento ficou todo mundo em silêncio. E lá, uma coisa que nos deu na hora, todo mundo segurou as mãos e nós começamos a rezar. No maior acidente rodoviário do Ceará, foi preciso vencer a distância de quase 500 quilômetros até o município de Barro, no Cariri. No sábado de carnaval, noticiamos a morte de todas as 42 pessoas que estavam no ônibus que caiu num açude. O repórter Paulo Ernesto, da TV Verdesmares Cariri, nos ajudou a contar essa tragédia. Foi uma cobertura marcante que mudou, inclusive, a minha maneira de encarar o jornalismo. Porque a gente sempre acha que, e a gente aprende, a gente é treinado para isso, para dizer que a informação é sempre a coisa mais importante. Naquele dia eu percebi que não era a informação. Na verdade, o mais importante era de que maneira as pessoas iriam receber aquela informação do outro lado da tela. Então, se a gente souber dar tratamento à informação e não tiver a empatia de se colocar no lugar daquela pessoa que é ouvinte, aquilo não tem sentido. Nos anos de 1990, um sequestro que começou dentro do presídio de segurança máxima do Ceará. A vítima foi Dom Aloysio Loscheider, então arcebispo de Fortaleza, que foi levado pelos bandidos. Foram 24 horas de tensão numa cobertura difícil. A TV Verdesmares montou uma estrutura para transmissão ao vivo na porta do presídio. Entrávamos o tempo todo, nos intervalos das novelas, durante o Jornal Nacional 4 vezes, transmitindo para todo o Brasil um sequestro com repercussão internacional. Vamos ver como está a situação neste momento no Instituto Penal Paulo Sarazate. De lá fala ao vivo o repórter Francisco José. A primeira exigência dos sequestradores já foi atendida. 2 veículos estão aqui na porta prontos para a fuga. Mas na hora que o carro-porte passou ao lado do local onde eu estava transmitindo ao vivo, eu vi que eles estavam levando o arcebispo de Fortaleza. Não cumpriram o acordo. Com muito sacrifício, nós saímos de moto, depois pegamos um carro na rodovia da equipe e chegamos ao comboio que perseguia o carro forte. Só terminou ao amanhecer. Uma cobertura jornalística memorável. A TV Verdesmares mostrou para o mundo a chacina dos portugueses. Em 2001, 6 amigos recém-chegados ao Brasil foram roubados, mortos e enterrados numa barraca da Praia do Futuro. E nossas equipes chegaram junto com a polícia na hora de desenterrar os corpos. O grupo foi rendido aqui neste salão. Os corpos foram jogados aqui, nesta cova cavada exatamente na cozinha da barraca. O cinegrafista Fabiano Moreira se lembra de detalhes desse dia. 6 corpos, todos juntos, uns por cima dos outros. Eles morreram de pedrada, bala, paulada. O maior furto de dinheiro a banco da história do Brasil. Nossa câmera foi a primeira a mostrar o túnel por onde 160 milhões de reais foram levados do cofre do Banco Central. Aqui existem vários tubos que trazem eletricidade, água e até ar-condicionado. O túnel era muito baixo. Eu, que não sou uma pessoa muito alta, eu não conseguia, por exemplo, sentar e ficar com as costas eretas. Minha cabeça bateria no teto. Eu tinha que ficar assim meio encurvado. Acho que em 2 minutos que eu fiquei ali embaixo, eu gravei 4 passagens. Parecia que a gente passou um dia inteiro dentro daquele buraco lá. Talvez você ainda não saiba, mas agora
Homens que agridem mulheres podem ser presos. E foi num Globo Repórter que nós mostramos para o Brasil a cearense Maria da Penha. Eu acordei com um tiro nas costas, eu escutei um estampido, né? Só que esse tiro foi direcionado para mim. Uma mulher que mudou a forma como o país lida com a violência doméstica. Vocês sempre me procuraram a mim e a outras pessoas, né? Nesse trabalho de visibilizar a lei, de mostrar a importância da lei, de recriminar quem não soube aplicar a lei, né? Isso aí é muito importante. Parabéns pra você. Parabéns pra você. O chão de terra seca, que tantas vezes trouxe desesperança aos cearenses, começou a florir assim no final da década de 1990. Conhecimento e tecnologia permitiram o cultivo de grandes jardins em diferentes regiões do estado. A TV Verdesmares mostrou como esse setor passou a movimentar a nossa economia, com a produção de plantas ornamentais, flores e rosas. Elas ficam assim, protegidas do sol e do calor em estufas climatizadas. A beleza produzida aqui ganha o mundo. Sai do interior do Ceará para os Estados Unidos e para a Europa. E não são só as flores. As frutas made in Ceará para exportação também brotam no campo. Tá bem macio, bem doce. Em meio século, a paisagem mudou no solo cearense e as pessoas assistiram pela TV Verdesmares essa transformação. Mais bonito que só o céu, que a gente olha e todo mundo vê boniteza aqui. Eu sou filha de agricultor e, para mim, fazer uma matéria como essa, assim no campo, uma colheita de feijão, é uma grande alegria. Buscar notícia e colher informação é sempre um aprendizado que fazemos questão de compartilhar. A maioria dos agricultores cearenses, cerca de 90%, é formada por familiares que cultivam a agricultura de subsistência, como o feijão e o milho. Sair da redação e vir ao campo é expandir os horizontes da televisão e levar uma safra como essa até você, aí, na sua casa. Nós somos velhos amigos dos produtores. Há 33 anos, o nosso encontro é domingo bem cedinho no Nordeste Rural. A nossa vida é a roça. Quando termina a safra, nós já fica agoniadinha. Que a gente passa o dia todinho também, viu? Apanhando feijão para levar para casa. Com jirimu e nata. É do meio. E na onda da sustentabilidade, aprendemos a cuidar do meio ambiente. A terra representa tudo para nós. Preocupação com a fauna, com a flora. E mostramos que, além das criações típicas do sertão, no Ceará também se cria espécies surpreendentes, animais exóticos. A criação de búfalos é bem parecida com a de bovinos, só tem algumas diferenças. As principais são que eles são mais resistentes às doenças e também mais dóceis. Falar de nossas belezas e fartura é fácil, difícil mesmo é mostrar nossos problemas. Ao longo de 50 anos, mergulhamos no Ceará profundo. Mostramos a dor de quem tem fome. Desespero dos retirantes que fugiram da seca e ficaram presos nos campos de concentração. Era um lugar de terror, porque não tinha uma coisa que oferecesse para ninguém. Era doença, morte, choro, miséria, fome mesmo. A falta d'água nas torneiras. Uma rotina de milhares de moradores, sair em busca de água.
Tem dia que eu não tenho nem botar nem comida no pão porque não tem água. Sempre é assim, difícil água. Mostramos o problema e as soluções. O açude do Cedro foi construído a mando de Dom Pedro II. Ele achava que era através da construção de açudes, armazenando água, que pudesse neutralizar os efeitos da seca. A parede da barragem tem grades que vieram de Portugal e o piso, cerâmica da Inglaterra. Foi o primeiro grande açude do Nordeste. Soluções que aliviam temporariamente, como os carros-pipa, duradouras como as cisternas de placa e os perímetros irrigados. Na década de 1990, o Canal do Trabalhador, construído em 90 dias, garantiu água para a região metropolitana. Contamos a história do Rio Jaguaribe. Não me sai da lembrança a enchente que ocorreu em 1985, quando o Rio Jaguaribe inundou mais de 10 cidades, onde encontramos casas destruídas e muita gente ilhada esperando por ajuda. Na periferia da cidade, a situação é esta. A maioria das casas está apenas com telhado do lado de fora. Na época, os equipamentos de filmar eram pesados, difíceis de ser manuseados. O microfone ainda tinha um cabo. Apesar das dificuldades, foi possível registrar uma das maiores enchentes do estado do Ceará. E uma cidade inteira precisou dar lugar à água. Era o Castanhão, o maior reservatório do Nordeste. A 50 quilômetros da Jaguaribara, que vai ficar submersa, está sendo construída a nova Jaguaribara. Hora de deixar para trás histórias de uma vida inteira. Dona Alzenir acompanhou tudo de perto. Casa que eu criei minha família todinha. E saber que sair daqui e não voltar nunca mais para cá. Adeus minha casinha para nunca mais. As memórias foram inundadas, mas a esperança de não faltar água permaneceu. E hoje a bacia interligada espera receber água do Velho Chico. Muitas vezes vamos longe para revelar um Ceará que muita gente nem conhece. Nós vamos repetir um caminho nada fácil que já fizemos para chegar a uma comunidade da zona rural do município de Choró, no sertão central do estado. Mas essa comunidade não fica aqui embaixo não. Fica lá em cima daquela serra, onde carro, moto e bicicleta não têm acesso. Mas nós fomos a pé em 2011 para mostrar a chegada da energia elétrica para os moradores que vivem lá no alto. 9 anos depois, enfrentamos 1 hora de caminhada por trilhas cheias de obstáculos. Eram dezenas de famílias que passaram a maior parte da vida sem luz elétrica. Melhorou muita coisa, que esse carro, primeiro a gente era colarar com uma lamparinazinha com gásinho, era um foguinho só naquele canto, e depois chegou a energia, a gente bota a luz para todo canto que a gente quer botar. Nós registramos as mudanças que começaram 9 anos atrás. A aposentadoria das lamparinas, a alegria de beber água gelada. Agora tem água gelada para todo mundo, quem quiser beber, né? O primeiro Natal com luz em casa e o encontro com a magia da TV. Foi um dia inesquecível, né? Porque a gente nem acreditava que fosse possível chegar a energia aqui, né? E quem busca luz para aumentar a fé, encontra muitos roteiros no Ceará. O Ceará é terra de romaria, onde as estradas viram caminho de peregrinação. Todos os anos, nós acompanhamos os passos de quem pega essa estrada, que liga Fortaleza a Canindé, no sertão. Testemunhamos o esforço de fiéis que, durante a festa de São Francisco, levam de 3 a 4 dias para percorrer mais de 100 quilômetros. Até o maior santuário franciscano do mundo, depois de Assis, na Itália, terra natal do santo. Aqui a Basílica é o centro da devoção e São Francisco de Assis é o São Francisco das Chagas.
Quem vem a Canindé tem ainda outro ponto de visitação. Mostramos que há 15 anos a cidade ganhou uma estátua de São Francisco. São 31 metros de altura, que representam o tamanho desta fé. Ela é grande, assim como outra estátua do Ceará, que também atrai fiéis de todo o Nordeste. A estátua do Padre Cícero. Aqui do alto da colina do Horto, ela recebe mais de 2 milhões de romeiros todos os anos. Eles pedem milagres e agradecem, graças atribuídas ao homem visionário que fundou a cidade de Juazeiro do Norte e é considerado santo pelos nordestinos. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. E o cenário de tantas romarias atraiu uma multidão de telespectadores. Um momento histórico do Jornal Nacional, apresentado ao vivo por Pedro Bial e William Bonner. E a gente agradece essa multidão que nos recebeu com tanto carinho aqui, mais uma vez. Boa noite, Ceará. Boa noite, Nordeste. Boa noite a todos. Quando eu falo de Juazeiro do Norte, eu falo com carinho enorme porque foi talvez a experiência mais emocionante que eu já tive na minha vida ao ancorar um Jornal Nacional ao vivo com plateia. Eu tenho até hoje na memória o Pedro Bial erguendo um chapéu e toda aquela multidão que estava à volta da gente fazendo a mesma coisa. Tenho até hoje, essa recordação na minha sala. Eu tenho essa foto de um momento ali da nossa ancoragem e tenho também esse amuleto quase profissional para mim. Então, falar de Juazeiro do Norte para mim é um prazer enorme para Verdes Mares, porque é realmente um dos momentos mais mágicos da minha carreira. É isso, gente. Termina aqui a edição especial do JN sobre o Nordeste. E numa terra de tanta fé e religiosidade, cobrimos a visita do Papa. Por onde João Paulo II passou, atraiu multidões. Nazareno Albuquerque, diretor de jornalismo e repórter na época, conseguiu uma entrevista exclusiva com João Paulo II. Nós chegamos lá com 20 minutos, com equipamento completo, e ele então, como qualquer entrevistado, com a humildade incrível, foram 12 minutos aí para o Fantástico. A repercussão foi muito grande, e nós merecemos muitos elogios da Globo pela cobertura e pela infiltração, digamos assim, do jornalismo, né, no mais íntimo do tema, que era exatamente uma entrevista, você cara a cara com o Papa João Paulo. O Castelão, que sempre reuniu multidões, este ano ficou bem diferente. Esse histórico 2020 tornou o nosso maior clássico no futebol incolor. Nada de preto, nada de branco, nada de vermelho, azul. A pandemia tirou o brilho dos estádios, esvaziou as arquibancadas. Eram palcos sem plateia. Nos distanciamos. Mas a TV Verdes Mares trouxe você para onde a torcida não poderia estar. A mesma TV que guarda memórias para ninguém esquecer do que o cearense é capaz de fazer dentro e fora de um castelo. Tem as praias bonitas, tem um monte de coisa muito bacana aqui no Nordeste, mas o Castelão cheio com 50 e poucas mil pessoas, com mosaico, com tudo, ele se torna talvez o ponto turístico mais interessante da nossa capital. Sem dúvida nenhuma, é bem bacana ter a TV Verdes Mares aí registrando tudo isso. Nosso clássico rei entende de festa como entende de reviravoltas e nomes que se consagraram no futebol cearense. Enquanto houver televisão, enquanto houver imagem, ninguém vai perder um lance. Como perder mesmo
o programa para a gente rever o gol que nós fizemos, para a gente rever a alegria, a satisfação e a vibração da galera. O Globo Esporte sempre esteve perto dos cearenses. Fomos um dos primeiros do país a fazer o GE inteiro por uma equipe local. Não havia jeito melhor de levar você para o centro deste palco histórico do futebol cearense, que virou o alvo das atenções de todo o planeta. O castelo do tradicional Clássico Rei se transformou em arena. E as disputas da Arena Castelão aconteceram sob o brilho de estrelas mundiais e o testemunho de vozes como nunca ouvidas por aqui. Espetacular a participação do povo em Fortaleza, aqui no Ceará. E aí vocês continuaram cantando a capela, sem música, arrepiou todo mundo, os jogadores ali em campo, nós que estávamos lá para trabalhar. Quem de vocês estivesse no campo, quem estivesse assistindo na Verdes Mares, se repetiu na Copa em 2014, entrou para a história da seleção brasileira. Clássico Rei na Série A do futebol brasileiro depois de 26 anos. Um capítulo recente para coroar uma história que resistiu até a uma implosão. Os times cearenses fizeram um caminho contrário. Explodiram. Eclodiram. Já temos 3 campeões brasileiros, 2 campeões nordestinos, além de nomes que ganharam o mundo, não só no futebol. Do tênis ao triatlon, passando pelo surf e o futsal. A The Best da melhor do mundo! Incrível! Nos tornamos berço da seleção brasileira como Sumove. Que defesa bonita do Lavoisier! Somos celeiros de campeões no vôlei de praia. O Franco foi o primeiro cearense a pintar numa Olimpíada. Toda segunda-feira eu estava lá no Globo Esporte assistindo aquela reportagem, gravando as reportagens, a garra que eu tinha, a garra que eu jogava, sabe? Era uma coisa que eu acho que está no meu sangue. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela. Quantas histórias surpreendentes já contamos, de pessoas da vida real que mais pareciam personagens de cinema. A TV Verdes Mares descobriu e apresentou ao Brasil a Dona Marlene. Dona Marlene é a única mulher no Brasil a viver com 3 maridos. Eu não posso negar o que eu faço, né? Aí então quer dizer que ela estreme o marido. Na noite que um tá bom, na noite que um não prestava, para outro é assim. A figura feminina, nessa história, ela dá toda a grandeza daquilo que a gente sabe que é o grande contingente das famílias nordestinas em que a mulher é protagonista. A relação consentida entre uma mulher e 3 homens em Morada Nova, sertão do Ceará, chamou tanta atenção que virou filme. Eu, Tu, Eles estreou no ano 2000. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. A repercussão foi para além da conta ou de qualquer outra referência que a gente pudesse ter tido quando se estava produzindo a reportagem em si.
Em 5 décadas, a Verdesmares mostrou ao país que o cearense sabe fazer rir. Renato Aragão e Chico Anísio abriram caminho para tantos outros humoristas daqui. E até o mau humor ganhou fama. Seu Lunga ficou conhecido em todo canto pelo jeito ranzinza de ser. E já tá bom a entrevista de vocês, que eu tenho que fazer. Ainda tenho umas coisas para fazer. O que seria do esporte sem o nosso humor característico? Uma alegria que a gente testemunhou para além do estado, além do país, além da terra firme, até no colorido do céu. Fizemos 530 transmissões ao vivo para todo o estado. Nos acostumamos a mostrar superação, sonhos realizados. Você é mais seco que eu, né, seu juiz? Lições por trás de cada gota de suor. Suamos com uma multidão na corrida TV Verdesmares. Suamos mesmo, de olho em cada gota de suor. O que torna o cearense esse povo forte, irreverente, como quem fresca na vitória e na derrota. Ninguém sabe o que vai acontecer. Sabe que nós estaremos lá. E quando a TV é a própria atração? Fazemos muita gente se ligar na programação de sábado. Ô, matéria boa, produção! Essa aqui é a matéria, não se liga? Galinhazinha caipira. Ó, made in Nordeste, nós somos. Eita, vamos aproveitar. Daqui a pouquinho a gente volta com Se Liga, não saia daí. Produções da TV Verdesmares ganham mundo veiculadas pela Globo Internacional. O sucesso é um acidente de percurso. Não pense que o sucesso seja eterno. É muito difícil que ele seja. Então, não humilhe ninguém, mantenha-se humilde, porque daqui a pouco você não sabe como será. Homenagens e tradições. A Verdesmares saiu da tela e foi para onde o povo está, para brincar as festas juninas. Oi, pessoal, tô na selfie aqui no São João do Ceará. Pessoal de Orlândia, de São Paulo. Animação demais aqui. Manifestações de música e fé para celebrar a relação com o povo cearense. Jesus abençoe você. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui no Ceará. A Verdesmares eu acompanho desde pequenininha praticamente, e minha família também. E estou ensinando os netos também a assistir. E o sucesso de artistas cearenses no palco do Encanta Ceará. Leva pra saber. A primeira das 7 edições reuniu 450 mil pessoas. Ela gosta de provocar, na frente do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. Eu acho que é um caminho sem volta da gente fazer esse tipo de coisa, esse tipo de carinho com o telespectador. Tudo que a gente faz é para o telespectador, né? É tudo que a gente produz, uma câmera ligada, tudo isso que a gente faz é mostrando a vida do cearense, o dia a dia do cearense, de cearense para cearense. Olha a primeira vaquejada e depois ela, hoje. A gente vê tanta gente compartilhando com a gente as nossas alegrias, as nossas experiências e é muito gratificante de olhar e ver a felicidade no rosto das pessoas participando daquilo que a gente construiu. De festa em festa, de multidão em multidão, levamos também nosso Réveillon para todo o Brasil. É só assim que eu perdoo os teus deslizes. Nos palcos da vida, mostramos o nascimento de uma geração de músicos do Ceará. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Cara que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Sentimos na carne a dor da despedida de Belchior. Os cearenses estão se despedindo de um filho ilustre.
O Brasil chorou junto com o Ceará. Cara que transava à noite no navio azul, me disse que faz sol na América do Sul. Na literatura, entramos na fazenda e na intimidade de Raquel de Queiroz. Rapadura no bolo? É, em vez de adoçado, tem um sabor muito especial, muito gostoso. Acompanhamos a restauração do acervo pessoal da escritora, que agora está disponível na biblioteca da Universidade de Fortaleza. Os livros pessoais de Raquel ajudam a contar a história da literatura brasileira. Corpo de Baile, de Guimarães Rosa, foi para as mãos de Raquel em 1956 assim. A ilimitável Raquel de Queiroz, com a grande admiração que já virou Querer Bem. Contamos histórias da Raquel, do José, do Patativa, que de Assaré mostrou ao mundo o talento do cearense para fazer versos. Sou matuto do Nordeste, criado dentro da mata, caboclo cabra da peste, poeta cabeça chata. E para os cearenses que se destacam, uma homenagem que se renova todo ano na TV Verdes Mares, o troféu Sereia de Ouro. O Ceará passou na prova do ensino público. Nas últimas décadas, vem dominando o ranking das melhores escolas do Brasil, com altos índices de desempenho na educação, acima da média nacional. Nós mostramos que o Estado se tornou uma referência para todo o país e aprendemos que investir na formação dos professores e em boas práticas de ensino são caminhos capazes de transformar realidades e nos aprovar para o futuro. Foz do Iguaçu, no Paraná, e Sobral, no Ceará, surpreenderam no principal índice de qualidade de ensino. Nossas mentes brilham. Cearense é povo sabido. Nossos cientistas usaram pele de tilápia para tratar queimaduras. Nossa função como pesquisador é exatamente mostrar a viabilidade do produto. Vai amenizar a dor e o sofrimento de muita gente. Eu sou prova viva disso. O leite de cabra virou tratamento de saúde. Um leite com uma proteína especial que pode ajudar a salvar a vida de crianças com desnutrição e também no tratamento de doenças graves. Até onde uma estrada de terra como esta pode levar? No caso de um jovem aqui da zona rural de Várzea Alegre, na região do Cariri, levou à realização de um sonho. Em 2008, nós viemos até aqui conhecer o Ricardo e mostramos que a estrada cheia de altos e baixos, que ligava a casa dele à escola, não era obstáculo. O Ricardo saiu do interior do estado para ganhar medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Matemática. Uma história que começou por esses caminhos. Se o destino for a escola para fazer provas, Ricardo é carregado por 1 quilômetro. Balança muito, é um pouco desconfortável. Nós mostramos que o Ricardo, que tem uma doença neurológica que atrofia a medula espinhal e causa fraqueza nos músculos, nunca desistiu de estudar. Eu sempre tive em mente que a educação é o único caminho. Graças a esse pensamento, que eu fiquei até os 17 anos de idade batalhando e finalmente consegui o que eu tanto queria. Ele partiu para cima com toda a garra que ele tem de estudar e mudou a vida dele, mudou a vida do irmão e acabou mudando a nossa também, de pai e mãe dele. As mudanças começaram quando a reportagem feita com o Ricardo pela TV Verdes Mares foi ao ar no Fantástico, há 12 anos. Esta semana, a conquista de um jovem cearense pobre chamou a atenção de todo o país. O nome dele é Ricardo, filho de lavradores e portador de uma doença séria e rara que deu uma lição para todos nós. E que lição! Depois daquela reportagem que foi feita, né? Aí ele foi reconhecido, né? O Brasil inteiro. Apareceu mais oportunidade, muita ajuda, né? Eu que era um garoto sem expectativa nenhuma de futuro, vivia num sítio isolado e hoje tenho um curso superior completo que era o meu sonho.
Agora o Ricardo mora numa casa comprada por ele mesmo com o dinheiro que ganhou, fazendo palestras para outros estudantes. E além das medalhas acumuladas em Olimpíadas de Matemática, Astronomia e Português, ele também é formado em Mecatrônica Industrial. Como ele já gostava do cálculo, ele encontrou um ambiente que estimulou, né, o próprio estudar dele, né? Então ele se encontrou naquele curso e naquele ambiente de aprendizagem, né? O Ricardo estuda para fazer concurso público. O cearense, que já nos deu tantas lições na vida, quer seguir ensinando. Ele sonha em ser professor e ele vai ser. Se a gente acreditar no nosso sonho, se a gente realmente lutar pelo que deseja, eventualmente acaba conseguindo. Não desistir. Não desistir é o mais importante. O Ricardo é inspiração para várias gerações de telespectadores. Todos estão na final do FCA em Juazeiro do Norte por Assisto Bom Dia Ceará, CE1 e CE2. Eu gosto de todos, para ficar todo informado e aprender. O Matheus, de 6 anos, é a prova de que a TV Verdesmares, há 50 anos, segue despertando paixões. Sonho é ser jornalista. E vai trabalhar onde? Na Verdesmares. O menino sonha com a notícia que ele mais quer ver aqui. Olá, os casos de Covid acabaram no mundo inteiro e pode sair sem máscara, ficar sem máscara. E pode se aglomerar, se abraçar. Tudo pode ser como antes. Tchau. O trabalho do jornalismo profissional relevante, com utilidade, dedicado às coisas importantes para a população, isso não vai mudar, isso continuará sempre do mesmo jeito. Este é o nosso papel e isso a gente continuará fazendo pelos próximos 10, 20, 50 anos. E o que queremos para os próximos 50 anos? Juntos vamos continuar contando histórias.